Saudações, eu respondo pelo nome de Luísa Raimundo Xixava e vim aqui falar sobre documentos comerciais e ecotermos. Pegue o seu papel e caneta para fazer anotações importantes. Documentos comerciais são todos documentos, registros, contratos ou relatórios relacionados a um negócio. Eles são comprovativos de transações comerciais e servem como base para os registros contabilísticos. Os documentos comerciais têm as seguintes funções: detalham os aspectos qualitativos e quantitativos das transações comerciais. O que foi vendido? Quais são as quantidades do que foi vendido? O preço. Então, documentos comerciais detalham esses aspectos. Servem como base para registros contabilísticos. Os contabilistas usam os documentos comerciais para fazerem os registros contabilísticos, os lançamentos no Diário Geral, fazem balancete. Isso tudo graças aos documentos comerciais. Os documentos comerciais também servem como base, os documentos comerciais servem como prova legal das transações comerciais em casos de litígios ou contestações de negociações. Por exemplo, um cliente leva à justiça porque você lhe burlou não sei o quê, lhe burlaste amendoim, disseste que vai lhe dar preço amendoim, quantidade X de amendoim a preço X, mas não lhe deste isso. Então, através de documentos comerciais, você está aqui, leva e comprova de que eu te dei isto a preço X e Y. Então, através de documentos comerciais, em casos de litígios, eles servem como prova legal. Ou em caso também em contestações e negociações. Garantem clareza e transparência para os clientes, fornecedores, sócios, etc. Tipos de documentos comerciais. Temos a fatura. Fatura é o documento comercial mais importante do contrato de compra e venda. É emitido pelo vendedor e contém os dados iniciais da transação. Deve incluir identidade do vendedor e do comprador, data de emissão, descrição dos produtos ou serviços, NUIT, condições de entrega de pagamento, preço líquido, IVA, etc. Temos aqui o exemplo de uma fatura em que o nosso vendedor é Nissomé Comércios Limitada. Temos aqui a identificação do vendedor e do comprador, que é, no caso, Comércios Limpopo. Temos o número da fatura, temos aqui a quantidade dos produtos, a descrição, que também inclui as despesas, descontos. Temos aqui o preço unitário, o valor total, o IVA e o preço total com IVA incluído. Então, fatura deve ter todos esses elementos que eu acabei de mencionar. Agora vamos para o recibo. Recibo é emitido pelo vendedor após o comprador liquidar parcialmente ou completamente a fatura. Esta liquidação pode ser em numerário, cheque, transferência bancária, cartão de débito ou crédito. Deve constar identificação e endereço do vendedor e do comprador, descrição clara do motivo de pagamento, valor numérico e por extenso e data da transação. Temos aqui o exemplo da fatura. Do recibo. Recibo número 898/3. O recibo é de Nissomé Comércios, que é o nosso fornecedor, que é o vendedor. E quem pagou parcialmente o valor da fatura foi Comércios Limpopo. Temos aqui a quantia em números e a quantia por extenso. Um recibo deve ter todos esses elementos: a identificação do comprador, do vendedor, o número do recibo, a quantia em números e por extenso, a data, que aqui, data local, que no caso é Nampula, 12 de maio de 2003, e o motivo do pagamento. Agora vamos para a nota de débito. Nota de débito é um documento usado no caso em que existem erros ou omissões existentes na fatura. Também é usada para cobranças adicionais. Ela é um documento
retificativo e emitida pelo vendedor. E esse documento, a nota de débito, no caso, é favorável para o vendedor, porque a nota de débito é emitida para fazer cobranças adicionais. Então, sempre que houver nota de débito, saiba de que está a aumentar ou retificar o valor da fatura. Contém informações como nome, endereço e dados do fornecedor e do comprador, número da nota de débito, data de emissão e vencimento, descrição detalhada dos valores a serem cobrados, impostos e taxas e assinatura do fornecedor. Temos aqui o exemplo da nossa nota de débito. Temos aqui o número da nota de débito, que é 23/3. Temos aqui as informações do porquê que essa nota de débito está a ser redigida, que no caso é relativamente a despesas e sacos vazios não incluídos na fatura número 366/3. Então, essa nota de débito veio aumentar o valor da fatura, que não constava a despesa de sacos vazios. Temos aqui o preço, o valor total, o IVA e as quantidades. Agora vamos para a nota de crédito. Nota de crédito é usada para reduzir o valor da fatura em caso de descontos, erros, devoluções de mercadorias ou correções. É emitida pelo vendedor. Deve conter número único da nota de crédito, data de emissão, referência à fatura original, dados do fornecedor e do cliente, motivo do crédito, o valor a ser creditado, impostos correspondentes ajustados. Então, temos aqui o exemplo de uma nota de crédito. O fornecedor, no caso, é Nissomé Comércios Limitada. O número da nota de crédito é 16/3. Temos aqui o porquê dessa nota de crédito está a ser emitida, que é relativamente ao desconto não incluído na fatura número 366/3. Temos aqui a descrição: desconto de 5%, produtos tributáveis, o IVA e o total, por escrito, por extenso e em números. Então, depois que uma nota de débito ou crédito é emitida uma nota de débito ou crédito é emitida para aumentar ou diminuir o valor da fatura. Depois que são emitidas as notas de débito ou crédito, deve-se redigir uma nova fatura com os valores adicionados ou subtraídos referente à nota de débito ou crédito. Vamos para a nota de encomenda e guia de remessa. Nota de encomenda é emitido pelo comprador, indica a quantidade, preço, qualidade, condições de entrega, de pagamento, tem como informações obrigatórias dados do fornecedor e do comprador, descrição dos produtos ou serviços, quantidade e preço da mercadoria e condições de entrega e de pagamento. Temos aqui o exemplo da nota de encomenda. No caso, o fornecedor é Comércios Limpopo Limitada. Temos aqui as quantidades, descrição, o preço, condições de entrega. Que a entrega é em Maputo, o prazo 30 dias. Temos aqui o número da nota de encomenda. Agora vamos para a guia de remessa. Guia de remessa é um documento emitido pelo vendedor, acompanha a mercadoria até o comprador e serve para conferir as quantidades e qualidades dos produtos que foram enviados. Então, temos aqui o exemplo de uma guia de remessa. Temos aqui o número da guia de remessa. Temos aqui o nosso fornecedor, que é Nissomé Comércios. Temos aqui as quantidades, a descrição, o preço, o valor, o destinatário, que no caso é Comércios Limpopo
Limitada. Então, nota de encomenda é emitida pelo comprador e e guia de remessa é emitida pelo vendedor. Então, sempre tem que ter essas coisas em conta. Agora vamos para venda a dinheiro, VD. Uma venda a dinheiro é um documento de venda de bens e serviços emitido quando o pagamento for feito na hora. Ela é emitida pelo vendedor e tem a mesma validade legal que uma fatura. Informações essenciais: nome, identificação fiscal da empresa, descrição do bem ou serviço, preço líquido e IVA. Agora vamos para a nossa VD. E peço desculpas, primeiramente, porque o documento não está muito visível. Então, temos aqui o número da nossa VD é 255/2023. Temos aqui a descrição dos produtos. Temos aqui as quantidades, o preço unitário, o valor do IVA e o total líquido. Então, a VD tem a mesma validade legal que a fatura. Por vezes, pode-se emitir a VD, não se emitir a fatura. Acontece. Então, agora vamos para a importância de documentos comerciais. Documentos comerciais, como já havia dito, garantem a segurança jurídica e fiscal, no caso dos impostos. Sem os documentos comerciais, fica quase que impossível fazer auditoria, contabilidade nas empresas. Também garante segurança jurídica, aquilo que eu estava a falar, em casos de litígios ou contestação, temos documentos comerciais que servem como prova. Temos também a transparência e confiança. Através de documentos comerciais, nós podemos, como é que eu posso dizer? Nós mostramos transparência e confiança para os nossos sócios, fornecedores, colaboradores, etc. E auxiliam na tomada de decisão. Documentos comerciais servem como registro para os lançamentos contabilísticos. Através desses lançamentos contabilísticos, a empresa pode saber qual é a situação da empresa no momento, se é boa, se é ruim, e ajuda na tomada de decisões. Comprovação das atividades. Através de documentos comerciais, é possível saber se uma determinada empresa está a fazer atividades ou não. Também, através de documentos comerciais, nós podemos fazer a gestão financeira. Aquilo que eu estava a dizer, os documentos comerciais auxiliam, servem de base para os registros contabilísticos, e através desses registros contabilísticos, a empresa consegue saber a situação financeira da mesma. Então, agora vamos para os títulos de crédito. Títulos de crédito são documentos que formalizam e representam um direito de receber um valor financeiro ou uma obrigação. O que está escrito no título de crédito é o que prevalece. Não tem aquilo de, mas eu mereço mais, você deve aumentar, esse dinheiro é pouco. Não. O que está escrito no título de crédito é o que prevalece. Os exemplos mais comuns de títulos de crédito são cheque, letra de câmbio, nota promissória, entre outros. Temos aqui o cheque. Cheque é uma ordem de pagamento à vista em que o titular da conta, sacador, dá ordens ao banco, sacado, para que pague ao beneficiário, a si próprio ou a um terceiro uma determinada quantia. Informações obrigatórias: a palavra cheque, o nome do banco, local de pagamento, data de emissão, quantias em números em extenso e nome do beneficiário. Então, temos aqui o exemplo de um cheque. O nome do banco no cheque em questão: Banco Internacional de Moçambique.
o número de cheque, temos aqui o local de emissão e a data, temos a quantia por extenso e em números, temos aqui a ordem de Nissomé Comércios Limitada e a favor de Comércios Nissomé Limitada. Aqui no cheque, quando vem a ordem de, significa que o cheque pode ser endossado. Que é aquilo dizer, como eu posso explicar? É aquilo dizer, tem um cheque para receber, mas tu tens uma dívida no mesmo valor com uma outra pessoa. Então tu vais dizer a pessoa que está a dever para ir pagar para uma outra pessoa. Isso se chama endosso. Então, quando o cheque vem a ordem de, significa que o cheque pode ser endossado. Então, agora vamos para a letra de câmbio. É um título de crédito pelo qual uma pessoa ordena a outra que lhe pague a si próprio ou a um terceiro determinada quantia em determinada data. Informações obrigatórias: denominação, ordem de pagamento, nome do sacado, nome do beneficiário, data e local de criação e data e local de vencimento. Então, letra representa uma dívida que tem local e data para ser paga. Não é uma dívida, desculpa a expressão, waia, você pode pagar quando quiser. Não, letra tem data e local para ser pago. E quando a letra não é paga na data e local combinados, geralmente tem consequências. Então vamos para o exemplo da letra. Temos aqui a data de criação e o local, Nampula, 20 de maio de 2003. Temos aqui a quantia em números e a quantia por extenso. Então vamos lá ler a letra. A 60 dias da data pagará Vossa Excelência, vocês cias, por esta nossa única via de letra, ao esmo senhor Abdul Gulamo, a quantia de 280.290.990 meticais e 70 centavos. Valor de transações comerciais da fatura número 366/3 ao senhor Comércios Limpopo Limitada. Então podemos ver aqui que Nissomé Comércios, como nós já havíamos visto nos exemplos anteriores, ele é o vendedor, se não estou em engano. Então, Comércios Limpopo é o cliente. Então, o Comércios Limpopo deve pagar ao senhor Abdul Gulamo essa quantia. Sim, o Comércio Limpopo deve pagar a Abdul Gulamo essa quantia a 60 dias desta data, que no caso é dia 20 de maio de 2003. Agora vamos para nota promissória. Nota promissória é um documento escrito onde uma pessoa se compromete a pagar um valor específico a outra pessoa numa data definida. Funciona como uma promessa de pagamento formal e emitida pelo devedor. Informações essenciais: nome completo do beneficiário e do devedor, valor exato da dívida, data de vencimento, endereço e assinatura do devedor, e pode incluir o local de pagamento e a data de emissão. Então, nota promissória é um documento em que a pessoa que está a dever se compromete a pagar uma quantia específica numa data definida. Então, é diferente da letra. Sim, nota promissória e letra são coisas diferentes.
No caso, a letra é emitida pelo fornecedor e a nota promissória é emitida pelo cliente ou devedor. Depende dos casos. Então, agora vamos para o exemplo de uma nota promissória. Então, temos aqui vencimento de 25 de junho de 2018 aos 25 dias do mês de junho de 2018, pagarei por esta única via de nota promissória a fulano de tal. Nós temos pode ser no item do fulano de tal ou a sua ordem, a quantia de R$1.000 em moeda corrente deste país, pagável em Belo Horizonte, emitente é Beltrano de tal. Temos aqui a data de emissão, dia 1 de janeiro de 2018. Temos aqui a assinatura do emitente. Vamos para os Incoterms. International Commerce Trade Terms, Incoterms, foram criados em 1936 pela Câmara do Comércio Internacional. A sua primeira versão foi lançada em Paris e desde então sofre atualizações que acontecem geralmente de 10 em 10 anos, desde os anos 80. Então agora anotem porque isso é muito importante. Os Incoterms têm a função principal de definir responsabilidades do exportador e do comprador em relação aos custos e riscos de avarias. Os Incoterms são compostos por três letras. Todas as siglas são em inglês e são de uso facultativo. Então, na Tratado de Comércio Internacional não é obrigatório você usar um Incoterm. Se tu quiseres, pode usar. Se tu não quiseres, podes não usar. Isso depende de si. Então, os Incoterms estão divididos em 4 categorias pelo grupo de letras. Temos o grupo E, que é o grupo da partida, o Incoterm ex-works, o grupo F. Neste grupo, o transporte internacional não é pago e temos os Incoterms, o FCA, o FAS e o FOB. Temos o grupo C. Neste grupo, o transporte internacional é pago. Temos os Incoterms CFR, CIF, CPT e CIP. Temos o grupo D, que é o grupo da chegada. E temos os Incoterms DAP, DPU e DDP. Além de estarem divididos em 4 categorias pelo grupo de letras, os Incoterms também estão divididos em 2 grupos por modal de transporte. Então, dependendo do modo de transporte utilizado, os Incoterms estão divididos em Incoterms exclusivos do transporte marítimo e Incoterms para qualquer modo de transporte. Então, temos aqui os Incoterms de transporte marítimo, o FAS, o FOB, o CFR e o CIF. E Incoterms para qualquer modo de transporte, o ex-works, o FCA, o CPT, o CIP, DAP, DPU e DDP. Temos aqui os Incoterms exclusivos do modal marítimo. FAS, Free Alongside Ship, livre no acostado do navio. Neste Incoterm, o vendedor entrega a mercadoria ao lado do navio designado, no porto de embarque acordado, já desembaraçada para exportação, transferindo os riscos e custos para o comprador a partir deste ponto. Então, o vendedor prepara a mercadoria e leva a mercadoria até o porto, ao lado do navio. Da fábrica ou das instalações do vendedor até o porto, quem arca com os custos e riscos é o vendedor. Se a mercadoria estiver danificada, quem vai ter que se responsabilizar
é o vendedor. Então, a partir do momento que o vendedor coloca a mercadoria ao lado do navio, todos os riscos e custos são transferidos para o comprador. Se quando estão a carregar a mercadoria para colocar no navio, a mercadoria cai na água, o vendedor já não se responsabiliza, porque todas as suas obrigações terminaram no momento em que ele entregou a mercadoria no porto. Temos aqui um detalhe, e algo que vai se ouvir muito aqui durante essa parte dos Incoterms. A mercadoria foi entregue. Quando estamos a falar dos Incoterms, disse que a mercadoria foi entregue quando o risco de avaria de mercadoria é passado do vendedor para o comprador. Tem mais alguma coisa que vai se ouvir muito, que é frete. Frete é a taxa, podemos dizer assim, seguro, taxa ou serviço pago para transportar mercadorias de um local para o outro. Então, tem essas duas coisas que devem se levar em conta no comércio internacional. Então, temos aqui o famoso FOB, Free on Board, livre a bordo. O vendedor cumpre as suas obrigações ao entregar a mercadoria a bordo do navio no porto de embarque especificado, assumindo até esse ponto todos os riscos e custos. Então, aqui é similar ao FAS, só que no FOB o vendedor deve entregar a mercadoria a bordo do navio, não ao lado, mas sim a bordo. Os riscos e custos são transferidos para o comprador no momento em que a mercadoria está a bordo do navio. Isso no país de origem. Então, se o navio zarpar 2 metros depois, afundar, o vendedor não se responsabiliza. Isso já é responsabilidade do comprador, porque o risco de avaria e os custos foram transferidos para o comprador. Agora vamos para o CFR, Cost and Freight, custo e frete. Define que o vendedor é responsável pelos custos do transporte até o porto do destino, incluindo frete e descarga no porto do destino, e o risco de perda ou dano da mercadoria é transferido para o comprador no momento em que a mercadoria embarca no navio. Então, aqui temos o cotermo de letra C, que significa que o vendedor deve arcar com o transporte internacional. Então, sempre que verem um incotermo que começa com a letra C, saibam que o transporte internacional é pago pelo vendedor. Então, no incotermo CFR, aqui vem que o vendedor é responsável por todos os custos de transporte até o porto de destino. Então, o vendedor prepara a mercadoria, já tudo pronto, tudo bonitinho, leva a mercadoria até ao porto. Do porto a mercadoria vai até o país de destino, isso já no país do comprador. E quem arca os custos desde a fábrica até o país de destino é o vendedor. Mas o risco de avaria passa para o comprador no momento em que a mercadoria embarca no navio, isso no país de origem. Se no momento em que a mercadoria embarca no navio, o risco da avaria passa para o comprador. Também o comprador é responsável por tratar de toda a documentação necessária para a exportação da mercadoria. Então,
do momento em que a mercadoria chega até o porto de destino, quem cuida do resto é o comprador. Vamos para CIF. Cost, Insurance and Freight. Custo, seguro e frete. O vendedor é responsável por todos os custos, transporte e seguro, até a entrega da carga no porto de destino do comprador, enquanto o risco de perda ou dano da mercadoria é transferido para o comprador assim que a mercadoria é carregada a bordo do navio. Então, podemos ver que CIF é similar ao CFR, só que o vendedor, além de pagar o custo do país de origem até o país de destino, ele tem que pagar o seguro da mercadoria. E esse seguro deve ser de cobertura mínima. O risco também é passado para o comprador no momento em que a mercadoria embarca no navio no país de origem. Agora vamos para Incoterms para qualquer modal de transporte. EXW, Ex-Works, na origem. Este Incoterm, o vendedor tem a responsabilidade mínima, que é só deixar a mercadoria pronta em condições para o comprador. Todos os custos, transporte, seguro, documentação para importação e exportação, tudo está nas mãos do comprador. Então, neste Incoterm, o vendedor tem responsabilidade mínima mesmo. Temos, por exemplo, a fábrica do vendedor. Ele deixa a mercadoria pronta. Tu contrataste e o comprador contratou, por exemplo, uma transportadora para vir buscar a mercadoria. O comprador entrega a mercadoria para a transportadora do comprador. No momento em que a mercadoria sai das instalações do vendedor, toda a sua responsabilidade acabou. Se o teu carro explode fora das instalações do vendedor, isso já não é da conta dele, isso já é contigo. Ele já lavou as mãos no momento em que te entregou a mercadoria, já lavou as mãos. Tudo está nas mãos do comprador. O vendedor tem responsabilidade mínima. Vamos para o FCA, Free Carrier, franco transportador. O vendedor entrega a mercadoria ao comprador em um ponto acordado após desembaraçá-la para exportação e colocá-la à disposição da transportadora designada pelo comprador. Então, neste Incoterm, o vendedor, podemos ver que o Incoterm, primeiro, antes de mais nada, o Incoterm começa com a letra F. Então, o transporte internacional não é pago. Então, o vendedor aqui disponibiliza a mercadoria para o comprador. O comprador contrata uma transportadora para transportar a mercadoria até o porto e do porto até o país de destino. Então, o vendedor disponibiliza a mercadoria e entrega a mercadoria até a transportadora designada pelo comprador. No momento em que a mercadoria é entregue à transportadora, todos os custos e riscos são transferidos para o comprador. E o vendedor, além disso, tem que dar todos os documentos necessários para a exportação da mercadoria e disponibilizar esses documentos para o comprador. Agora vamos para o CPT, Carriage Paid To, transporte pago até. O vendedor é responsável por contratar e pagar o transporte de mercadoria até um destino especificado, pagando também os custos
para o desembaraço de exportação. Então, aqui está Incoterm com a letra C. Então, o transporte internacional é pago pelo vendedor. O vendedor disponibiliza a mercadoria para o comprador. Está tudo pronto, tudo bonitinho para ele. E paga todos os custos até o país de origem. O vendedor aqui contrata uma transportadora para transportar a mercadoria do país de origem até o país de destino. Mas o risco de avaria é passado para o comprador no momento em que a mercadoria é entregue à transportadora. Então, o vendedor deixa tudo pronto, tudo bonitinho, ali a mercadoria, entrega a mercadoria para a transportadora que ele mesmo contratou. E essa transportadora tem a missão de levar a mercadoria até o país de destino, num ponto acordado entre o vendedor e o comprador. Mas o risco passa para o comprador no momento em que o vendedor entregou a mercadoria para a transportadora. Então, temos aqui o CIP, Carriage and Insurance Paid to, transporte e seguro pagos até. Então, esse Incoterm é similar ao CPT, mas além de arcar com todo o desembaraço de transportação, além de o vendedor ter que pagar o transporte principal e disponibilizar a mercadoria para o comprador, ele tem que contratar ou pagar um seguro mínimo para a mercadoria até o local de destino. Então, o vendedor disponibiliza a mercadoria, paga transporte, paga os custos, tudo, e também paga o seguro. O risco também é transferido para o comprador, no momento em que a mercadoria é entregue para a transportadora. Agora vamos para o outro Incoterm, DAP, Delivered at Place, entregue no local. O vendedor é responsável por entregar a mercadoria no local de destino acordado pelo comprador, assumindo todos os custos e riscos de transporte até lá, sem desembaraço para importação e descarregamento, que são por conta do comprador. Então, aqui, o vendedor disponibiliza a mercadoria, paga todos os transportes, tudo, desde o país de origem até o país de destino, arca com tudo, de lá até cá, custos, riscos, tá tudo com o vendedor. Mas o comprador é que tem que arcar com os documentos necessários para a importação e descarregamento. Então, podemos ver de que nos Incoterms da letra D, quem assume mais responsabilidade é o vendedor. Então, agora vamos para o DPU, Delivered at Place Unloaded, entregue no local descarregado. O vendedor entrega a mercadoria descarregada no local de destino designado pelo comprador, transferindo o custo neste ponto. O vendedor não é responsável pelo desembaraço de importação. Mais uma vez, esse Incoterm DPU é similar ao Incoterm DAP, mas no Incoterm DPU, o vendedor, além de arcar com todos os custos e riscos, desde o país de origem até o país de destino, ele também deve arcar com
o descarregamento da mercadoria. A única coisa que o comprador deve fazer é tratar dos documentos necessários para a importação. Aqui vamos para o DDP, Delivered Duty Paid, entregue com direitos pagos. O vendedor assume a responsabilidade máxima sobre os custos e riscos do transporte de mercadorias, incluindo as taxas de importação e exportação até o destino final acordado. O comprador tem a responsabilidade mínima de descarregar as mercadorias no local de destino. Então aqui podemos ver de que quem está com maior responsabilidade é o vendedor. Todos os riscos, custos, tudo está nas mãos do vendedor. A única coisa que o comprador deve fazer é descarregar a mercadoria. O resto está com o vendedor. Por exemplo, temos aí aquela sua tia, tua tia, tua prima, irmã que encomenda roupas da Shein lá na China. Então, o vendedor chinês deve deixar as roupas em condições, todos os custos, desde lá na China até aqui em Maputo, são da responsabilidade do vendedor chinês. Você só tem que ir para lá, ir levar, descarregar as tuas roupas, levar e revender. Você praticamente não fez nada. Quem fez quase tudo é o vendedor. Mas aqui, importância dos Incoterms. Define responsabilidades, custos e riscos entre compradores e vendedores. Evitam conflitos, padronizam as operações, criação de contratos seguros e claros. Podemos ver que, depois dessa explicação, os Incoterms seguem padrões. Em qualquer parte do mundo, você escolher o Incoterm FOB, será o mesmo FOB para a China, para os Estados Unidos, para a Itália. Então, os Incoterms estão todos padronizados, não importa onde você esteja. Eles definem de maneira clara as responsabilidades entre o comprador e o vendedor. Então, criam contratos seguros e claros. Se você sabe que se eu usar FOB aqui em Moçambique, usar FOB lá na China, lá na Itália, Venezuela, será a mesma coisa. Então, você estará mais seguro para usar e é mais claro para tu entenderes as responsabilidades do vendedor e do comprador. Conclusão. Com o fim deste trabalho, pode-se concluir que os documentos comerciais são cruciais porque sem eles a contabilidade não pode ser realizada de maneira precisa, legal e confiável. Então, não tem como a contabilidade existir como tal sem documentos comerciais. Documentos comerciais permitem os contabilistas fazerem lá os seus lançamentos, fazerem tudo aquilo que um contabilista faz de maneira clara, precisa e legal. Porque no contrato de compra e venda tem ali IVA. Então, tu como empresário tens responsabilidade de tirar imposto, entregar ao Estado. Tens responsabilidade em relação aos impostos, prova legal, como eu já havia dito. Em relação a conflitos, litígios, tu, através de documentos comerciais, podes provar que não foi isto, mas sim aquilo. Nós, através de documentos comerciais, podemos ter confiança nos lançamentos contabilísticos. Então, documentos comerciais são muitíssimo importantes para a contabilidade. Arrisco em dizer de que sem documentos comerciais não
teríamos uma contabilidade como tal. Também, entendendo os Incoterms, o contabilista consegue distribuir corretamente as receitas, custos e riscos durante os lançamentos contabilísticos. Quando um contabilista entende o que acontece quando usamos o Incoterm e FOB, o que acontece quando usamos o DAP, DDP, DPU, o FAS, então ele consegue, de maneira precisa, de maneira correta, fazer ali os lançamentos contabilísticos, distribuindo de maneira correta os custos, as receitas, os riscos. Então, este foi o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado pela atenção dispensada.